Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo de hoje. O vídeo de hoje é exclusivo para responder a pergunta de uma inscrita do canal, Fabiana Ambrosio 5191. Ela mandou assim a seguinte pergunta que eu anotei aqui. E como faz para pararmos de pensar em coisas que não vão dar certo? Pergunta. Por mais que se esforce, esses pensamentos vêm à cabeça. Exclamação. Qual é a tática? Então, a pergunta dela é: como é que a gente pode parar de pensar em coisas que a gente sabe que não vai dar certo? E aí eu respondi a ela, eu faria esse vídeo, embora ali eu já estivesse dando para ela alguma ideia sobre o assunto. Então vamos responder a ela. Primeiramente, se você ainda não me conhece, eu sou Thaís Costa, muito bem-vinda a esse canal aqui que é para mulheres, embora a gente também abraça homens, mas eu sou mentora de mulheres, mas o conteúdo sempre vai servir para qualquer pessoa, claro. Eu que sou mentora de mulheres, para reprogramar a mente dessas mulheres, fazer com que elas entendam que a autoimagem delas está equivocada, está inadequada, para que elas transformem essa autoimagem, essa mentalidade soberana e possam assim co-criar, criar a sua marca pessoal. Ou seja, você vai criar o seu avatar de acordo com aquilo que você deseja viver na sua vida, experienciar, tanto quanto mulher, no lado seu pessoal particular, como também a mulher de negócios que você deseja ser. Então, vamos responder nesse vídeo a pergunta da nossa querida inscrita Fabiana. É uma dúvida de todos, inclusive foi minha. Como é que a gente para de pensar naquilo que a gente sabe que não vai dar certo? Parece até uma pegadinha. Por quê? Porque dentro da pergunta já tem ali a resposta. Nós sabemos que não vai dar certo. Eu posso te garantir que no fundo, você sabe aquilo que não vai dar certo. Tem coisas que a gente pode até ter uma dúvida, mas tem outras que a gente tem a certeza de que não vai dar certo. E isso eu tive que passar na minha pele para estar aqui hoje para falar com vocês. Eu tive um relacionamento no qual eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que aquilo tudo estava errado, aquilo tudo não iria dar certo. E por que eu não parava? Quando a gente começa a estudar sobre lei da atração, sobre o desenvolvimento pessoal, sobre energia física quântica, nós entendemos que pessoas aparecem na nossa vida numa espécie de figurantes. Eles são pessoas que aparecem para nos ensinar aquilo que está deficiente, aquilo que está faltando na gente. Por quê? Porque todo vazio existencial, tudo aquilo que está vazio na gente, é sobre nós. A gente não precisa ficar procurando nas pessoas. E essas pessoas, elas aparecem justamente para reforçar aquilo que está lhe faltando. Então, no meu caso, eu tive que aprender o amor próprio. Eu tive que entender que o amor próprio, ele vem muitas vezes antes de você amar alguém. Se você não se amar, você não vai conseguir amar ninguém. Se você não se respeitar, não se valorizar, se você não tiver essa mentalidade soberana que eu ensino para vocês, nada vai dar certo. Não tem como ter uma mente criativa, não tem como ser uma pessoa proativa quando você não se valoriza, quando você não tem amor próprio. Aí nós vamos entrar na questão. Por que eu não parava com esse relacionamento se eu sabia que não ia dar certo? Era a minha dificuldade de aceitação daquele processo, daquela resposta que eu tanto pedi a Deus. Sabe quando a gente pede tanto a Deus uma resposta, pede tanto a Deus uma solução para alguma coisa na nossa vida? E ela vem, só que ela vem em forma de pessoas, de incômodos, de problemas, e você não entende. Você não quer aceitar que aquilo ali tem a chave para outra coisa que você está perguntando, ou talvez seja mesma área da sua vida. Só que você não entende que a resposta ele está te dando. Mas ele não te dá a resposta já com a solução numa bandeja para você. Ele vai te dar a resposta com aquele incômodo, aquela dor, aquela raiva que você vai sentir no momento. Cabe a você a reprogramar essa sua mentalidade. Quando a gente começa a reprogramar nossa mentalidade, o que acontece? Você acaba vendo as coisas por outro óculos. É uma nova percepção que você tem. Problemas sempre vão existir, porque você nunca vai estar o quê? Perfeita. Então sempre haverão problemas para vir mostrar para você que existe alguma coisa que você ainda precisa melhorar. E tá tudo bem, tá tudo certo.
Ninguém aqui é perfeito. A questão é, quando acende aquela luzinha, assim, aciona aquela luzinha, aquele alerta, e você já sabe que aquilo está errado, por que você não para de pensar nisso? Por que você não para de alimentar? Pessoas adultas, elas têm que parar de reclamar e começar a ter uma proatividade com relação àquilo que elas querem. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: para de reclamar daquilo que está te faltando, para de reclamar dos problemas que estão acontecendo, coloca o seu óculos de co-criadora da realidade, de responsável, 100% responsável por tudo que te acontece, coloca esse óculos dessa sua nova mentalidade soberana e enxerga o que esse problema está trazendo para você de solução. Porque a solução está no problema. Como uma vacina. Toda vacina tem o quê? A própria doença. Para combater a doença. A doença é combater a doença através da sua imunidade. Então, o problema, ele tem a solução. Está lá nele. Só que você precisa olhar de uma maneira diferente. Então, eu aprendi que parar de reclamar e honrar aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já sou, aquilo que eu já sei. Eu preciso honrar isso. Se eu sei que eu estou indo por um caminho onde eu sei que já não vai dar certo, eu já tentei algumas coisas, ou Deus já me avisou que vai dar errado, aquilo não é para você, aquilo não é para você. Então você precisa parar de pensar naquilo que não é para você e começar a honrar aquilo que você é, honrar quem você é, o que você deseja. Você está perdida, preocupada, desesperada, talvez por culpa, por medo, com algo que não é para você, não vai dar certo. Então você não tem que pensar mais nisso. E qual é a outra polaridade desse não vai dar certo? É algo que talvez dê certo, é um potencial, é uma possibilidade. E por que você não começa a pensar nessa potencialidade, ao invés de pensar no que não está dando certo? Eu falo isso por experiência própria. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, da noite para o dia. É algo que acontece aos poucos. Aos poucos eu vou liberando as minhas crenças. Quando nós falamos sobre tudo isso aqui, sobre reprogramação mental, sobre a dúvida da Fabiana, que foi a minha e que é de muita gente, nós estamos falando sobre reprogramação mental. A mentalidade, ela é reprogramada a hora que você quiser. Basta você querer. Se eu sei que algo não vai dar certo, que eu preciso parar de pensar, não é uma mágica. Eu cansei e boto afirmações, falo sobre Ho'oponopono, Grabovoi, só que todas essas táticas, tudo isso que você vê por aí nas mídias sociais, na internet, é como se fosse paliativo. Você imagina, eu tô com uma dor de cabeça, eu não sei a origem. O que eu faço? Eu tomo um remédio para a dor. Esse remédio vai fazer o quê? Aliviar a minha dor de cabeça. Mas eu não sei o quê? A causa raiz. O que é que está me dando a dor de cabeça? Muitas das vezes você não sabe. Você sente a dor de cabeça inicialmente, não sabe o que é, e você já quer o quê? Combater com o remédio para a dor. Assim é o Ho'oponopono, as afirmações, não é que elas não sirvam, mas e a raiz do seu problema? É isso que você tem que ver. Complementando, ela coloca que ela não para de pensar, por mais que ela se esforce, os pensamentos sempre vêm. Claro que eles vão vir. É uma programação. É uma programação que você tem. Se você tem na sua mente, na sua crença base, que para relacionamentos, dá sempre exemplo de relacionamento que é mais fácil, né? Uma coisa que todo mundo passa. Para relacionamentos você vê o quê? Uma família desestruturada, na sua, ou dentro do seu núcleo familiar, tios, tias, avô, você vem de uma base sem estrutura, por mais que para eles pareçam ser bem estruturado, mas na sua visão já é diferente, e você vê que aquilo ali não é normal. O que você vai ter como origem, como dado na sua mente? Quais são os dados que você tem na sua mente? Ou seja, suas crenças. Que para ter uma família organizada é muito difícil, tem que contar com a sorte, é um ou outro que consegue. Na minha, nunca foi assim, você vai pensar logo isso. Então você vai tender a ter os mesmos comportamentos
por mais que seja um super inconsciente, você vai ter os mesmos comportamentos lá da sua mãe. Por quê? Porque desde que você foi feita, desde que você está lá dentro do útero da sua mãe, você tem o quê? Se programado com as crenças dela mesma. Então, para você retirar isso tudo, é um empenho seu no dia a dia. O pensamento ruim, negativo vai vir? Vai vir. E quem é responsável por todos os seus resultados? Quem é responsável pelos seus sonhos? Você. Então, você automaticamente você vai reprogramar os seus pensamentos. E isso é com o que, Thaís? Como é que eu faço isso? Ela me pergunta no final assim, ela faz a pergunta, qual é a tática? Qual é a solução que eu tenho? Qual é a mágica? Né? Qual é a tática? Qual é a mágica para isso tudo? Não existe mágica. Aí é que tá. E eu quero desconstruir justamente isso. Não existe uma mágica. Existe sim o seu processo. E é dentro desse processo que eu trabalho você, a sua mente soberana, dentro da mentoria Mulheres Magnéticas. Por quê? Se semelhante atrai semelhante, que é uma regra, uma lei do universo, você está atraindo o quê? São coisas ruins? É porque você está sendo semelhante. Me desculpa te falar isso. E isso normalmente é inconsciente. Então, dentro do Mulheres Magnéticas, você vai aprender sobre reprogramação mental. Você vai aprender sobre o que você vai trocar das suas crenças. Porque você vai se tornar uma pessoa magnética voltada, modelada para aquilo que você deseja ter na sua vida. Não existe uma mágica. Não tem uma tática. A tática simplesmente é cuidar da sua identidade, personalidade. Vai cuidar do seu poder, ativar o seu poder através da física quântica, da lei da atração. Isso vai fazer com que você consiga. A tática já está dentro de você. Só que ela tem o quê? Um processo. Para você criar esse novo avatar. Criar essa nova versão sua que vai trazer para você aquilo que você deseja. Porque aos poucos você vai eliminando esses processos de crenças. Porque a crença vem, ela gera um pensamento, ela gera emoções e sentimentos e ela gera o quê? Atitudes, comportamentos. E isso tudo aqui forma uma assinatura vibracional que vai trazendo cada vez mais o que você está emanando. Se eu estou emanando algo ruim, vai voltar ruim. Ela me pede o quê? Ela pergunta por quê? Como é que a gente para de pensar no que não vai dar certo? Parando de pensar no que não vai dar certo e pensando naquilo que você é o quê? Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é quem é que está atrapalhando na sua vida? Qual é o seu comportamento que está te atrapalhando? Qual é a falta de perdão para quem que você ainda não deu esse perdão e está te atrapalhando? É muito duro a gente ouvir e entender que existem pessoas que precisam sair da nossa vida. Se você pede por mudança, pessoas também vão mudar. Situações vão mudar. E é melhor que você tenha essa consciência antes de que tudo ao seu redor comece a desmoronar, o universo, Deus comece realmente a movimentar a sua vida e comece todo mundo a sair, tudo se acabar e você vai ficar perdida. É mais fácil você se encontrar, agir com consciência e fazer essas trocas. Se eu quero mudança, se eu quero parar de pensar no negativo, eu preciso pensar o quê? No meu foco, no meu objetivo e nas coisas boas. Honrar aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho de conhecimento hoje. Tudo aquilo que você ainda não conseguiu fazer hoje é falta de conhecimento. Às vezes você até tem conhecimento, mas você não tem a sabedoria, ou seja, você não coloca em prática. Se eu quero trocar um pensamento negativo, uma crença, eu não posso começar no meu comportamento, porque é o fim dessa equação. Eu vou só ficar trocando o meu pensamento, vou pensar agora positivo, eu sou gratiluz, gratitude. Não. A gente tem que ir lá mexer na crença, lá na dor. É na dor que está a sua chave, a chave do seu resultado positivo. É na dor. Porque a dor nada mais, nada menos do que uma percepção de como você está enxergando as coisas. Você não nasceu para ter um relacionamento ruim porque seus pais tiveram. Isso é a forma como que você vê porque você experienciou isso. Mas isso não é a sua verdade. Você não é obrigada a ter um emprego ruim ou ser pobre para sempre porque sua família é dessa origem. Se fosse assim, olha quantas pessoas vieram de origem pobre e se tornaram conhecidas, reconhecidas, milionárias. Não existe isso. Existe a forma como você pensa, você sente e você se conduz.
Quando você cria uma mentalidade soberana, quando você começa a criar um novo avatar, passa um tempo, esses pensamentos eles não estão mais na sua cabeça. Você já criou uma nova realidade. Quando a gente fala assim, nossa, você vai criar uma nova realidade. Ou seja, você vai trocar o seu status, você vai trocar a sua vida. Você vai deixar de ser pobre para ser milionária. Onde que começa isso? Quando e onde começa isso? Na sua mente primeiro. Se eu for criar, vamos lá, se eu for criar um cabo, se eu for criar um cabo, se eu for criar um telefone, se eu for criar uma presilha de cabelo, um brinco, antes disso aqui virar uma matéria, isso aqui passou pela minha mente. Não existe eu criar um movimento por fora se antes esse movimento não está estabelecido na minha mente. E quando eu falo estabelecido, não é um pensamento em vão. Eu sei que muitas pessoas ensinam o moral dos sonhos, o caderno da gratidão, e tudo isso é realmente muito importante. Mas não vai servir para todo mundo, não é como se fosse uma prescrição médica única, universal, que serve para todo mundo. Cada um é de um jeito. E toda vez que a gente procura esse tipo de conhecimento é porque nós estamos já na dor. Nós já estamos no inconformismo da nossa situação atual. Só que cada um vai agir de um jeito, cada um está com uma necessidade. Tem gente que está com muita escassez de dinheiro. Tem gente que está sofrendo por falta de amor, porque está sem o amor próprio. Então, para cada um é uma prescrição. Só que não é mais fácil a gente fazer isso tudo de uma maneira mais objetiva e prática, mexendo na sua crença? Onde está a sua crença aqui? Qual é a crença, talvez, da Fabiana? A incapacidade que ela tem de lidar com os problemas dela? Será que ela está se sentindo muito incapaz de estar lidando com algum problema? Então, quando vem o pensamento, ela abraça esse pensamento? Será que ela está com muita falta de aceitação pela situação dela atual? Ou aceitação de que alguma coisa precisa ser trocada, revista? Talvez Deus já tenha direcionado ela para um novo lugar, só que ela está seguindo ainda o mesmo caminho. Então, a aceitação é primordial na mudança da nossa vida. Primeiro a gente tem que aceitar as coisas no mental, para depois a gente colocar em prática. Primeiro é a crença. Quando ela fala aqui tantas vezes sobre como mudar, já existe a mudança. Ela já anseia por alguma mudança, só que ela não está aceitando, talvez, o que ela precisa fazer. Porque tem coisas que nos aponta, Deus nos aponta, o universo nos aponta, que parece muito difícil aquela jornada, aquele caminho. Abandonar pessoas, ter que mudar, ter que sair de relacionamentos que estão sendo tóxicos. Existem pessoas na família, relacionamento, amizade, que são tóxicas, que elas estão realmente minando, vampirizando a sua energia. Então, quando a gente está falando, nossa, você precisa elevar a sua energia, você precisa ter uma energia, uma vibração alta. Como? Se você mantém pessoas que estão sugando a sua energia. Não tem como. Você vai sempre cair o quê? No pensamento negativo, no comportamento negativo. É preciso aceitar que você pode trocar a sua crença. É preciso aceitar que você é responsável pelos seus pensamentos, por eles estarem sendo negativos e pela troca deles por positivos. Você pode fazer essa troca. Você é responsável. E não é impossível. Quando você vê, você já vai estar o quê? No automático de novo. Só que de uma forma mais positiva. Ao invés de você associar aquela situação, aquele aspecto da sua vida, aquela área, da maneira que você associava negativa, você vai começar a associar o quê? Positiva. De forma automática. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é para ser automático. Ele é para ser algo prático. Por isso que tem a reprogramação, a programação mental, as crenças. Por quê? Ele rapidamente, as sinapses neurais, vai captar ali, rapidamente, como se fosse um computador, a resposta para aquilo que você está passando no momento. Baseado em quê? Em fatos, memórias e emoções que já aconteceram. Basta você fazer a troca. Só que para isso você precisa aceitar tudo hoje, com a sua visão de co-criadora, de mente soberana, de adulta, de 100% responsável pela sua vida. Só você pode trocar. E para isso você vai precisar, sim, alterar não só suas crenças, sua vibração, sua mentalidade como um todo, sua personalidade, identidade,
mas como também as pessoas ao redor vão mudar. Vão mudar. Tem amizades que você ama, que você vai ver que vão automaticamente se distanciar de você. E tá tudo bem. É normal, é um processo. Porque você não está mais semelhante com elas. Então você vai acabar se distanciando, vocês se distanciando, porque ela já não pode trazer nada para você, nem você para ela. E isso não significa que você não ame ainda essa pessoa, que você não goste, não tem admiração. Só que agora você aprecia tanto a sua vida, você tem tanta admiração por você, você honra tanto os seus sonhos, que você está dando preferência para você. Seu amor próprio está muito alto. A sua autoimagem está perfeita para aquilo que você quer. Não tem mais como você ser a boazinha, ficar dando atenção para todo mundo o tempo todo, servindo todo mundo o tempo todo, deixando a sua vida de lado. Você vai agora ser a protagonista da sua vida. E isso vai acontecer de forma natural. E não tem problema, não tem medo disso. Agora, quando você pergunta essas coisas, você está me dizendo que em algum grau, em algum nível, você tem medo de aceitar as coisas. Você está com medo de aceitar um novo caminho. Você está com medo de desempenhar alguma coisa. Por quê? Você está indo sempre para a crença negativa, para o pensamento negativo. Porque você está sendo conduzida a fazer uma coisa, mas você acha que não está sendo incapaz para fazer tal coisa. Você não está aceitando. Então você cai sempre naquela velha programação do negativo, onde você vai se sentir incapaz. Ah, eu faço muita coisa, tenho muita força de vontade. Força de vontade não cocria sonho. Tem que ser mais prático. A gente tem que ser muito prático, a gente tem que estar com o espiritual e a matéria junto. Se você ficar só no mental, só pensando, sonhando com a vida que você quer, e não tiver comportamentos físicos, práticos, você não vai chegar lá. Agora, se o fulano, a fulana, todo mundo está conseguindo, por que você não consegue? Só por causa dessas crenças. Só. Elas te paralisam. Então, ao invés de você se paralisar por elas, pensa assim, por que fulano, por que essa crença está me paralisando? Será que essa pessoa ou essa crença é tão melhor do que eu para me paralisar e paralisar o meu sonho? Ela vale a minha dedicação, a minha admiração, minha honra? Ou a minha honra é o meu sonho que eu quero cocriar e que está só dependendo de mim? É isso que vocês têm que pensar. E dentro da mentoria Mulheres Magnéticas, você vai passar 3 meses comigo o quê? Com aulas ao vivo, assim. Nós vamos entrar online juntos para você aprender, para você tirar suas dúvidas. E se você aí do outro lado tem alguma dúvida, você já coloca aqui nos comentários. E na minha descrição, aqui na minha legenda, eu vou colocar o link para você fazer sua inscrição para Mulheres Magnéticas. Para você reprogramar sua mente, para você entender que a sua mentalidade é soberana e você vai ser soberana agora sobre a sua vida. Você é 100% responsável e é você quem escolhe o que você pensa e o que você não pensa. O que você não pensa é cancelado, 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 aquilo que não quer pensar. É negativo, cancela e já faz a troca. E você vai aprender isso tudo de forma prática. Eu não quero ficar enrolando com Ho'oponopono, eu posso passar alguma coisa para vocês, mas eu quero que você entenda de uma maneira prática como você vai magnetizar o que você quer através da sua crença, pensamento, emoção e ação práticos. Sem muita enrolação, porque não quero você só no mental, quero você fazendo os dois, mental e físico. Mulheres magnéticas. Semelhante atrai semelhante. Atrai aquilo que você deseja. Faça sua inscrição agora. Manda esse vídeo para suas amigas, para as mulheres que você acha que precisam disso. Você não veio aqui a passeio, você não veio aqui para sofrer, você não veio aqui só para ficar servindo os outros, você veio aqui para cocriar a sua vida. Então, vem comigo.